Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui em mais uma reunião de palestras públicas da Associação Médico Espírita de Santa Catarina. E esse ano, pela segunda vez, recebe aqui um componente da AME Blumenau, da querida AME Blumenau. Uma AME muito organizada, que vem firme e forte fazendo seu trabalho na região onde está e também pelo Estado. Quem está com a gente hoje, que até não precisaria de apresentação, né, porque ela é bem conhecida já, mas a gente precisa fazer as boas-vindas e também apresentar ela. Então, a doutora Clarice Helena Couto, né, que não gosta muito de ser chamada de doutora, mas na apresentação aqui eu estou colocando que é uma doutora. Ela é endocrinologista, médica endocrinologista. Ela vai falar para nós sobre a influência da mente no tratamento de doenças crônicas. Ela vai, então, ficar com a palavra agora até umas 21 horas, 21 e pouquinho. Depois a gente abre espaço para a nossa discussão, nossos comentários, tá? Então, Clarice, muito obrigado por estar aqui e agora a palavra é sua. Muito boa noite a todos. Eu vou precisar de uma ajuda para compartilhar os slides. Eu acho que você precisa autorizar, né? Vou autorizar. Isso. Bom, gente, esse assunto, eu acho que atrai bastante atenção, mas é uma coisa um pouquinho difícil e eu espero conseguir compartilhar meus estudos com vocês. Ai, ai, ai. E agora? Ele permitiu? Uhum. Aqui, né? Está aí, peraí. Veja se eles estão vendo. Vocês estão vendo a imagem? Sim, muito bom. Tá? Tranquilo? Uhum. Então, está aí. Como o Ramon falou, a influência da mente no tratamento de doenças crônicas. Nós vamos falar da visão espírita. Então, o ser humano é entendido sob o prisma da imortalidade, mas as experiências de vida são construções pessoais e intransferíveis. Quando se fala em espiritismo, a gente sempre fala em reencarnação. O homem é criado simples e ignorante e caminha em direção à angelitude, um longo caminho, mas temos certeza que nós todos chegaremos a esse ponto. E a reencarnação, ela está na base da evolução. O uso do livre-arbítrio e o aproveitamento do tempo e das oportunidades varia de um para o outro. A liberdade é gradativa, mas traz sempre a responsabilidade pelas escolhas. Essas são as questões 168 e 169 do Livro dos Espíritos. O que quer dizer a liberdade relativa? Existem mecanismos de reequilíbrio. Nossa liberdade total, o ser só é livre para o amor. Se transgredir a lei do amor em si ou em torno de si, faltando com respeito, com consideração e o valor que deve mostrar por si mesmo e pelo próximo, por toda criatura e por toda a criação divina, vai acionar mecanismos automáticos de reequilíbrio do universo. Deixa eu só... Aonde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na consciência do homem. Ela opera em nós e em torno de nós. Saúde e doença são atestados do nível de identificação do ser com a lei divina. Manifesta sua sintonia ou distonia em relação à lei. A doença
é um convite do corpo para o reequilíbrio do ser perante a consciência ou lei de Deus. Então, a doença tem uma grande função no nosso organismo, de nos chamar à realidade, nos chamar a atenção para o que estamos errando com relação aos cuidados conosco mesmo e ao respeito em torno e no ambiente. Definição de saúde nos dá Emmanuel no Consolador, que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Mas Joana de Ângeles, em Autodescobrimento, ela completa: verdadeira saúde não se restringe apenas à harmonia e funcionamento dos órgãos. Ela possui maior extensão, que abrange a serenidade íntima, o equilíbrio emocional e as aspirações estéticas, artísticas, culturais e religiosas. Vejo que aqui entra aspirações estéticas e artísticas também, porque isso é importante para que haja um conhecimento maior, um crescimento e cada vez um autoaperfeiçoamento. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental, ele vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou de extinção. Se nós pensamos bem, nós vamos ter um corpo funcionando bem. Se nós temos mágoa, temos pensamentos lá no fundo, antigos, isso vai acabar interferindo na nossa saúde mental e na nossa saúde física. O controle celular, como é que acontece com o pensamento? Isso é alguma coisa interessante. Nós estamos acostumados a pensar que o controle celular é no núcleo, que o DNA comanda. O DNA comanda a nossa herança genética. E nós nascemos com uma herança genética e ela vai se manifestar ao nascimento ou as tendências genéticas ao longo da vida. Por exemplo, diabetes é uma doença genética, colesterol é uma doença genética, né? Mas eles vão se manifestando ao longo do tempo, ao longo da vida. Mas o pensamento atua no citoplasma. A execução do pensamento, ela atua no citoplasma. Está diretamente ligado ao corpo espiritual. Então, o pensamento atua influenciando e alterando a interpretação e a execução das ordens vindas do núcleo. A ação do pensamento nas células, ela está principalmente em 2 lugares. Nas mitocôndrias, as mitocôndrias são usinas geradoras de energia. Energias espirituais em forma de glândulas ajustam o corpo físico aos seus estados de felicidade ou infelicidade, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria liberada, estando, portanto, subordinada à direção espiritual. Mas tem uma outra área que é muito interessante, que a gente não dá. Nós, como médicos, tivemos uma formação. E a medicina espiritual é outra medicina. É uma coisa que me surpreendeu muito quando eu comecei a estudar mais. Existem outros conceitos diferentes, e uma coisa que se considera é que os microtúbulos é um dos componentes do citoesqueleto, formado por um tipo de proteína só, que são as tubulinas. Essa proteína, ela se forma e transforma, polimeriza ou despolimeriza com muita facilidade. Então, a interação de proteínas com essa estrutura microtubular, ela traduz a interação entre a recepção do comando inteligente e a execução efetiva da ordem do seu protoplasma, como se fosse um decaimento de um nível energético para o outro, ou seja, do nível espiritual para o nível químico.
Aqui tem uma célula, aqui tem um núcleo, o retículo endoplasmático, o nucleolo, que é aqui dentro. Então, o núcleo traz o material genético. Essas, parece um amendoizinho aqui, são as mitocôndrias, que é onde armazena e produz a energia do organismo. O que é o citoplasma? O citoplasma é toda essa área aqui. E aonde que estão os tais microtúbulos? São esses tubinhos aqui, ó, que eles dão a estrutura da célula. Então, o pensamento age nesses microtúbulos. Eu vou fazer aqui, ó. Se você imagina um entrelaçamento dessas estruturas, se elas ficarem mais frouxas, mais separadas ou mais apertadas, elas vão fazer uma resposta diferente para cada situação. Então, os estudos atuais, seguindo o exemplo e a orientação de André Luiz, localizam a ação do pensamento nesses microtúbulos. E o ectoplasma na mitocôndria. O ectoplasma é formado na mitocôndria, que é a fonte de energia, e os microtúbulos respondem ao pensamento. Então, o pensamento, o corpo se exprime, formado sob a tutela e o auxílio incessante desses construtores espirituais, passando a administrar as ocorrências do metabolismo em sua organização e adaptação, por meio da coordenação dos seus próprios impulsos sobre os elementos albuminoides, que são essas proteínas tubulinas, do citoplasma, em que as forças físicas e espirituais se juntam no campo da experiência terrestre. Palavras de André Luiz, de 1958, que só agora a gente consegue interpretar à luz da ciência atual. As doenças genéticas e congênitas, elas podem ser consideradas situações determinadas por necessidade desse espírito de reajuste, determinado por uma escolha pessoal ou pelo mundo espiritual superior em seu benefício. Ela pode ser regulada pela postura íntima do ser que a vive e dos que estão a seu redor, familiares e cuidadores. Eu vou falar para vocês um exemplo pessoal. Eu sou a filha mais velha, eu tive um irmão 2 anos mais novo que eu, que era perfeito, e teve uma hipóxia neonatal, que se fala trauma de parto, e fez uma deficiência mental grave. Nunca falou. No começo, ele até tentava comer sozinho, depois não conseguiu. Nunca foi ao banheiro sozinho, nunca tomou um banho sozinho. Ele caminhava, a deficiência era mental, não era física. Viveu 28 anos e morreu por um câncer de testículo, que fez metástase, como a gente fala, até o fio de cabelo. Tá? Teve uma vida totalmente limitada e teve um grande problema de sofrimento físico. Eu frequento espiritismo desde criança, junto com a minha mãe. Na época não existiam esses estudos como a gente faz hoje, né? Mas o que a mãe sempre procurou consolo. Então, falar que o espiritismo é o consolador, eu concordo totalmente com isso, né? Então, o que aconteceu que se soube por relato de médiuns da época? A minha mãe foi uma proprietária de escravos, né? Numa fazenda brasileira. E o que ele era? Ele era o feitor de escravos. Então, ela mandava judiar e matar, e ele fazia as ordens, cumpria as ordens dela. Então, na realidade, um veio para não poder fazer mais mal nenhum, nem pela palavra, nem por ação,
e a outra para cuidar dele. Então, a minha mãe teve uma vida inteira, enquanto ele viveu, totalmente dedicada a ele, e eu virei médica, porque de tanto cuidadora que eu fui dele, né? E a minha mãe fundou uma escola de excepcionais em Lages. Por causa desse meu irmão, que era totalmente dependente. Hoje, a escola APAE de Lages tem mais de 400 alunos, e eu não consigo contar quantos pacientes eu já tive até hoje, né? Então, vejam, uma vida que parece totalmente limitada, quanta coisa acabou gerando de bem, né? Eu tenho certeza que ele deve ter cumprido ter se redimido com essa vivência que ele teve. Saúde e doença é um fruto do somatório e balanço entre predisposição e necessidade, entre tendência e renovação. E a saúde e a doença, elas estão a serviço da educação espiritual do espírito imortal e seu consequente despertamento para o amor, que é a síntese das leis divinas. Isso é de Cura e Autocura, do Andrei Moreira. As doenças genéticas, essas doenças que eu dei um exemplo, que não era exatamente genética, mas foi uma doença mental congênita, né? Elas vêm como resultado de uma necessidade desse espírito de passar por aquilo, né? Para poder regenerar, para poder aprimorar. Eu acho que todos nós estamos aqui para aprimorar o espírito, né? E a maneira genética, pode ser uma escolha ou pode ser uma imposição. Aqui tem uma coisa curiosa, que é o efeito placebo e o efeito nocebo. O placebo é um tratamento inócuo que se administra a alguém, induzindo a pensar em um efeito medicamentoso. E esse resultado positivo de 17% a 62%, hipertensão arterial, enxaqueca. E eu tive, na época de faculdade, um caso curioso. Tinha uma paciente dependente de analgésicos, ela usava em dose muito grande, e o meu professor, meu mestre, ele mandou fazer na manipulação 2 comprimidos, um rosa e um azul. Não tinha nada, tinha farinha dentro. E ele dizia que o rosa era para dor menor e para o azul era para dor mais forte. E que ela tomasse muito cuidado para não ficar dependente. Ele conseguiu tirar os analgésicos, fazendo a substituição por um remédio que não tinha nada, né? Então, esse é o efeito placebo, e a gente vê pelo menos 20%, 25% do resultado nas pesquisas todas. Não se pode dizer melhorou 20%, porque o placebo faz o mesmo efeito. Efeito nocebo. O efeito negativo de uma medicação que não faz mal nenhum e que a pessoa usa e acha que fez muito mal. Então, ela já vai tomar o remédio com uma prevenção, achando que aquilo vai fazer mal, e faz. Porque isso é efeito da mente sobre o corpo, tanto o efeito placebo como o efeito nocebo. O que ajuda no efeito placebo? Primeiro, a pessoa não tem muito pânico diante dos sintomas. A confiança em sua habilidade física para utilizar sua própria capacidade de cura. Bom humor, contentamento, criatividade e otimismo, e responsabilizar-se por sua cura ou por parte dela numa relação de parceria com o seu médico, né? Eu tenho alguns exemplos de neuropatia costocondrite. Costocondrite
É uma dor intercostal muito chatinha, que a pessoa acha, às vezes, que está infartando, e que você examina, você põe o dedo aonde dói. É uma dor externa, não é uma dor interna. Os exames cardíacos são todos normais, e eu normalmente uso um remédio que é Mionevrix, é uma vitamina B12 com relaxante muscular. E é uma caixinha, gente, não é mais do que isso. Só que, junto com isso, eu falo que esse remédio é ótimo, que vai resolver, que a pessoa fique tranquila, que não é doença cardíaca, não vai morrer disso, né? Então, existe todo um preparo para que a medicação faça o melhor efeito possível. A medicação funciona, mas tenho certeza que 80% do resultado faz parte do acreditar que ela funciona. A reação à doença grave, nós temos a teoria do luto da Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra, e isso a gente vê em todas as situações graves. A primeira fase é a negação. Não, não aconteceu comigo, eu não tenho isso. A segunda é a raiva. A pessoa se sente injustiçado pela vida, injustiçado por Deus. Depois existe a negociação, a barganha. Meu Deus, deixa eu viver mais 6 meses para assistir a formatura do meu filho. Minha filha vai casar, eu queria muito ver o casamento. Vamos fazer todo o tratamento, meu Deus, me ajude nisso, né? Aí vem a depressão, que é uma tristeza profunda com a consciência da doença, que a pessoa percebe que às vezes não vai recuperar, e vem a depressão. Depois da depressão, a quinta fase, que é a fase de aceitação, ela aceita e passa a alimentar esperança no tratamento e na possibilidade de cura. Aqui é que a gente tem uma boa vontade para os tratamentos, uma colaboração para uma quimioterapia, a pessoa vai mentalizando que aquilo é para o seu bem e que vai resolver. Então, ali nós temos um efeito muito melhor na medicação, não é efeito placebo, é o próprio organismo se predispondo a melhorar o possível que seja para aquele caso. A caridade é a força curativa da alma. Chico Xavier fala muitas vezes em que toda vez que a justiça nos procura para um acerto de contas, se ela nos encontra a trabalhar em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspeita por tempo indeterminado. Então, aqui a gente tem, às vezes você vem para um resgate difícil e a maneira que você vai atuando na caridade, no respeito, no auxílio aos outros, aquela doença nem se instala, porque você ganhou créditos para a sua cura. O caminho para a cura integral depende muito do perdão. Perdão é uma água, a mágoa é como se fosse um ácido que corre por dentro, nos adoecendo física e psiquicamente. Não perdoar é como beber veneno desejando que o outro morra. Quer dizer, é uma coisa muito boba, mas é o que as pessoas fazem. Quando você se magoa muito com outra pessoa e fica acumulando, revivendo essa mágoa, ela vai te fazendo deixar de viver outras situações. E a pessoa nem sabe que você tem raiva, nem sabe que você guardou alguma mágoa. Então, faz mal para quem? Para você. Não faz mal para o outro. E não perdoar realmente é isso, é beber veneno desejando que o outro morra. Mas o perdão não é uma coisa simples. Ele depende de decisão, precisa decidir perdoar, precisa tomar uma atitude de perdão
E é um processo, é lento. Nem sempre você diz assim, não, agora está perdoado, pronto, resolvi. Não é assim que as coisas funcionam. Mas você precisa definir uma atitude progressiva de perdão. E quando o perdão vem, dá um alívio tão grande. Parece que a vida inteira se organiza, parece que tudo melhora. A boa relação, o que o pensamento ajuda no controle de doenças crônicas? Uma boa relação com o seu médico, entender como a doença funciona, entender a função de cada remédio e como deve ser usado. Por exemplo, eu sou endocrinologista, eu mexo muito com tireoide. Bom, a pessoa está tomando remédio, está ótima, o exame está todo controladinho. Ela olha aquele exame, não mostra para o médico e diz, oba, que coisa boa, está normal, estou curado. E para a medicação. Ou vai em algum outro médico e o médico fala isso, que é mais grave. Que você está curado e não precisa tomar mais remédio, o exame já está normal. Então, é uma falta de conhecimento da doença e como a medicação funciona. Deve ser explicado muito bem o tempo de utilização dessa medicação. Entender a função de cada remédio, como ele deve ser usado. Se é em jejum, se pode ser usado junto com outros, a medicação pode ser à noite, pode ser de manhã. E aqui, ó, se a doença é crônica, o remédio é para toda a vida? Né? Claro que é. Mas por que é? Porque a medicação dura 24 horas, se o remédio dura 24 horas, você está tratado por 24 horas. Então, isso precisa ser explicado. E quando a pessoa entende, ela vai fazer direito. Mas a gente precisa fazer essa orientação bem feita. E o acompanhamento da equipe de saúde regularmente. Nem sempre os portadores de doença crônica, o sintoma é só no paciente. Veja a história do meu irmão. Os sintomas nos familiares ocorrem por mudanças e adaptações que a família faz para atender às necessidades do adoecido. Um exemplo é Alzheimer, né? Alzheimer, que é atendido dentro da família, é uma doença progressiva que não tem recuperação, mas vai minando a resistência física do cuidador, do filho, da filha, que fica mais tempo junto com essa pessoa, que se ressente dos irmãos não participarem do mesmo cuidado, que não tem folga no fim de semana, não consegue dormir à noite bem. Então, um doente crônico pode adoecer os familiares que estão por perto. Nas famílias em que a espiritualidade e as crenças pessoais são mais presentes, esse sofrimento é encarado de uma forma mais positiva. E a espiritualidade fortalece a formação de crenças e valores que estimulam práticas saudáveis perante essas doenças. Diabetes tipo 1, 2 e diabetes gestacional, eu procurei muito alguma explicação para isso. Existe uma programação genética, tanto no tipo 1 como no tipo 2 são genéticos. O tipo 2 é o de adulto, e é o que aparece com mais de 30 anos, e é uma doença que tem uma deficiência de insulina, não tem uma ausência total. O tipo 1, quando ele se manifesta, já tem 70% a 80% de destruição por anticorpos das células que produzem insulina. Os fatores ambientais podem ser externos, mas existem fatores internos grandes. Às vezes, em criança diabética, a gente consegue descobrir o que desencadeou. Agora, no Covid, nós tivemos um aumento enorme de diabetes tipo 1 e de tiroidite subclínica, tiroidite por virose.
O vírus na garganta vai para a tireoide, faz uma tiroidite que ela regride sozinha depois. Mas o diabetes tipo 1 não volta mais, tá? E fatores que ativam o gene. Então, um dos fatores pode ser uma virose. Já tive uma paciente que tinha 12 anos e ficou diabética no dia que a mãe voltou do hospital com o irmãozinho no colo, com o nenenzinho. A mãe chegou em casa, olhou para ela tinha perdido uns 5 quilos em 3 dias, e ela deixou o bebezinho na mão da mãe, eu acho, pegou a filha e levou para o hospital, ela estava com diabetes. Então, fator emocional desencadeando. Já vi uma criança que era irmão de diabético desencadear por uma injeção de corticoide. Uma injeção de corticoide. Foi a causa? Não, foi o fator desencadeante. Ela já devia estar com o seu pâncreas no limite. O corticoide foi o que desencadeou a doença. Isso são fatores externos, ambientais. Mas tem os fatores internos, os componentes psíquicos e espirituais. Eu fiquei diabética, eu tenho diabetes na família, fiquei com uma morte no familiar, uma semana depois. Eu estava com 95, foi para 270. Né? Não foi temporário, não houve remissão. Eu continuo com a doença. E eu me considero, assim, sempre brinco aqui em casa, que eu sou uma pessoa muito racional, mas meu corpo não é. Né? Meu corpo acaba reagindo muito mal à parte emocional. Essa parte psíquica, para mim, é a que pega mais. A programação espiritual, ela atinge os centros de força do perispírito, que, no momento adequado, ativam os genes e componentes psíquicos, basta um gatilhozinho do ambiente. Né? Então, já vem com a programação espiritual para determinadas doenças. Mas, se a gente olhar de uma outra maneira, a doença não é um castigo, é uma oportunidade de crescimento espiritual. E qual é a causa profunda do diabetes em si? As coisas que eu consegui encontrar sobre isso é que o espírito, a gente sabe que está sempre na origem de todas as doenças. O espírito perturbado, o corpo adoece, o corpo doente coloca o espírito em prova. Espírito em prova é oportunidade de redenção, de cura. De cura da doença? Não, de cura do espírito. A doença pode ser parte da programação reencarnatória feita pelo espírito como forma de educar e combater a indisciplina de vidas anteriores. O diabetes é a doença, talvez, que exija mais disciplina das pessoas. No uso da medicação, na dieta, na atividade física, nas consultas médicas. Não conheço outra doença que exija tanta disciplina. E o espírito que vem com diabetes, a maior parte das vezes falhou em alguma programação anterior, em alguma vida anterior, por falta de disciplina. E ele vem para treinar disciplina. E, às vezes, é muito difícil a gente conseguir que, principalmente adolescentes, mas tem adultos também que são muito rebeldes com relação a isso. A disciplina nascida de um entendimento profundo sobre suas dificuldades espirituais dará início ao processo de cura do espírito. E a cura do espírito é a verdadeira cura. Então, o que a gente tem de conclusão? Que as doenças fazem parte das nossas provas e da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Quando nós chegarmos à angelitude, anjinho não tem doença, né? Não sofre dor, não tem
porque o seu espírito ele não precisa mais desse mecanismo de correção que são as doenças. A doutrina espírita nos esclarece sobre a alma e seus atributos, mostrando sua natureza e suas possibilidades de ascender a planos mais elevados, de esclarecimento. E prova-nos que, para afastar determinadas doenças, é necessário conhecimento de suas causas. Então, além do tratamento físico, é imprescindível a mudança nos hábitos e nos comportamentos. Essas são as referências. Obrigada, era isso que a gente tinha para essa primeira parte. Me ajuda a fechar aqui. Obrigado, Clarice. Vamos então fazer os nossos agradecimentos formais aqui antes da gente passar para a segunda parte, né, para a gente poder encerrar a nossa gravação. E dizer, Clarice, que, poxa, você conseguir tirar um tempo seu para vir falar para a gente, né, sobre os seus estudos. Ramon, eu estou te ouvindo mal, Ramon. Dá para aumentar o volume? E Não agora? sei se vocês estão ouvindo bem. Oi? E agora? Ah, melhorou. Então, Tá. então, Clarice, antes da gente passar para a segunda parte, né, te agradecer imensamente pela tua disponibilidade. A gente sabe que você é super ocupada, tem 1001 tarefas no movimento espírita, no movimento médico espírita, na casa espírita, na família, em todos os lugares. Mas na segunda-feira eu só estou faltando o curso de mediunidade ali, mas dá para a gente falar, sim. E agradecer, então, a tua disponibilidade e já te convidar para no mês que vem você novamente falar desse assunto para nós, né? E agradecer também a presença de todos aqui que acompanharam a exposição da doutora Clarice. E eu vou encerrar, então, a gravação para a gente entrar nessa segunda parte, então, da nossa noite de hoje, da exposição aqui da palestra da Clarice. Deixa eu pegar aqui a gravação.